Ah, e sobre isso aqui, hein, Kim? Capitalismo! Você tira o David Chapéu pro capitalismo. Se você tirar, vai ser meio estranho. Com essa Você imagem. tira o chapéu Parou o capitalismo. Tá E bem o no resumo? Rage Against the Machine. Não, isso aí. olha, eu vou... Capitalismo. Isopor. Não é isopor não, pelo amor de Deus. Se falar de ideologia for isopor, eu vou vir com em casa. Isopor me foi aposento, né? Então me prenda, né? Eleição, banheiro da rodoviária lá. Pelo amor de Deus, aí seria o cúmulo da bunda molíssima e tem um isopor e discussão de capitalismo. Vamos lá. Que foi que você tá com essa cara de Não é choque? pra câmera. Tô chocada. É por isso que você de vez em quando fica fazendo umas caras É. pra cá e É eu não pra entendo nada. câmera. Sim, é pra Ninguém entende nada. Só agora que eu É que entendi. eu sou esquizofrênica. É coisa Você nova. notou depois de 2 É, horas? blé, blé, blé. A gente pode te encaminhar pro serviço de assistência. Mas Você consegue passar ela na fila? Não, ele não pode. Atenção, doutor Paulo Gonet. Mas em off, vamos lá. Paulo O Gomes. capitalismo é o único sistema hoje que é capaz de gerar riqueza e desenvolver uma nação. E aí, o que você chama por capitalismo? Basicamente, princípios de economia ortodoxos, né? Você tem equilíbrio fiscal, você tem espaço de investimento, você tem uma economia de mercado, você tem concorrência. Agora, é um sistema maravilhoso, né? Não é um sistema maravilhoso. O capitalismo tem vários problemas, né? Eu não sou anarquista, inclusive... A maior parte dos economistas ortodoxos reconhece, inclusive, que tem várias falhas de mercado. Algumas falhas de mercado podem ser amenizadas por intervenção do Estado. Então, por exemplo, contrato de adesão. Um contrato de adesão, que é o que a gente faz com, sei lá, na hora de contratar a internet. A gente não negocia as cláusulas do contrato com a outra empresa. Só porque aceita. é uma coisa que se faz em massa. E a maior parte das pessoas sequer lê o contrato de adesão, né? E uma das falhas de mercado é justamente a assimetria de informação, né? Independentemente de quem esteja do outro lado na negociação, quem está te prestando o serviço, quem está te vendendo o produto, conhece muito mais o mercado e o produto do que você. E um exemplo que o meu professor de Direito do Consumidor deu, que eu nunca vou esquecer, é que a assimetria de informação não tem nada a ver com poderio econômico. Um cara que vende um hot dog pro Jorge Paulo Lemann tem muito mais poder sobre o que tá dentro daquele hot dog do que o Jorge Paulo Lemann, ainda que ele seja um bilionário e ele seja um vendedor de hot dog, né? Então, essa é a razão pelo qual você tem previstos em lei cláusulas abusivas que não podem estar no contrato de adesão. Como, por exemplo, você não pode renunciar ao direito de ingressar na justiça caso você seja lesado. Isso seria uma falha de mercado, você permitir que as empresas, aproveitando de uma falha de mercado, abusassem do consumidor dizendo que, se eu descumprir o contrato, depois você tem que ir na câmara arbitral que eu defini aqui e você não pode ingressar na justiça. Então, assim, é um sistema que tem falhas, é como o Churchill descreve a democracia, né? A democracia é o pior sistema de todos, com exceção de todos os outros. Então, tem muitas falhas, tem muitos problemas, mas inegavelmente, de maneira prática, pragmática, é a melhor maneira que a gente tem de enriquecer e fazer crescer uma nação. Existe desigualdade no capitalismo? Existe desigualdade no capitalismo. Agora, todo sistema político-econômico tem desigualdade. E eu vejo, inclusive, uma desigualdade ainda maior em países que se dizem socialistas do que em países que se dizem capitalistas. Porque a diferença da riqueza do Kim Jong-un para um norte-coreano médio é brutal. Maior se a gente for fazer uma comparação da média do 1% mais rico no país capitalista em relação ao 99% mais pobre. Então... É mesmo? Sim. É maior? Sim, porque pensa só. Ele tem... Pra você ter uma noção, a Coreia do Norte, ela tem uma conta no Steam. Eu conheço essa história. Especula-se que seja do Kim Jong-un. É. Imagina O que é Steam, gente? É o negócio de jogo. uma plataforma de jogos. Jogos. Onde tem Counter-Strike, onde tem Eu achei que Dota era e por aí uma vai. coisa importante. É uma coisa importante. Gordinho tá jogando Dota. É uma indústria bilionária maior do que o cinema e da música somadas. Então é bastante importante. Toma. Então imagina um país em que a renda, o dinheiro e o poder é tão concentrado a ponto de uma única pessoa num país ter acesso a Steam. E o cidadão médio... Porque eu tô falando da Steam porque é um exemplo tão banal, que parece uma coisa tão pequena, uma coisa tão ordinária, mas que num regime totalitário a concentração de poder e de dinheiro é tamanha que mesmo uma coisa simples, banal e pequena, só quem concentra o poder tem acesso a isso. Então, sim, quando você compara com um regime socialista, comunista, veja a diferença do padrão de vida da nomenclatura, que era a elite da burocracia soviética, com o cidadão soviético comum.
Veja a diferença no status do secretário-geral do Partido Comunista com relação a um cidadão comum. Então, mas isso não acontece no capitalismo também? Sim, mas isso que eu tô dizendo. Então, os todo dois... sistema tem desigualdade. Então. O meu ponto é esse. Porque uma das grandes críticas ao capitalismo é no capitalismo tem desigualdade. Mas no capitalismo, aqueles que estão mais embaixo têm uma condição de vida melhor do que no socialismo. Nas experiências históricas que nós tivemos. Tem um gap entre o mais rico e o mais pobre? Tem em todo o sistema. Agora, onde os mais pobres estão vivendo melhor? Mesmo porque, para mim, o maior símbolo de desenvolvimento de uma nação econômico é quando você tem uma classe média robusta. É quando você tem muitas pessoas com um poder aquisitivo que dá um bom padrão de vida. Ainda que elas não sejam bilionárias, ainda que elas não sejam multimilionárias. Um gerente de McDonald's nos Estados Unidos tem um carro de pobre que é um Corolla. No Brasil, um Corolla é um carro de rico, é um carro de classe média alta. Né? Então, que foi inclusive na minha cabeça, porque na infância tinha uma vizinha que era uma vizinha rica, né? E a gente não era rico, meu pai tinha um Monza. E a minha vizinha tinha um Corolla. E aí, na minha cabeça, sempre ficou esse negócio do Corolla ser um carro de rico, né? Aí, tive uma irmã que 3, 4 anos atrás foi morar nos Estados Unidos, né? E aí eu falei, e aí, só a chance de comprar um Corolla? Ela, que porra de Corolla aqui? Carro de miserável, Corolla, vou comprar um Tesla. Eu falei, mano, como assim? R$1 milhão? Eu falei, R$1 milhão aqui é, $50 mil. Então, meu ponto é esse, né? O sistema, a economia de mercado, que aí você pode chamar de capitalismo ou não, porque assim, existem economias de mercado em sistemas que aí tem uma questão de definição também, né? O que é o capitalismo? O capitalismo é um liberalismo puro e generalizado, em que há uma competição aberta e uma atuação da livre iniciativa como ela bem entender? Ou o que é um grau de país mais capitalista ou de país menos capitalista? É tributação? Eu acho que não, porque a tributação de países nórdicos é maior do que o Brasil, mas eu acredito que o capitalismo seja mais pujante nos países nórdicos do que o Brasil, porque você tem mais facilidade de negociação, você tem uma complexidade do sistema menor, você tem uma burocracia menor. Então todas as condições de negociação e de mercado, por mais que os tributos sejam maior, são mais dinâmicas e pujantes do que no Brasil. Então também tem uma questão de definição do que é ser mais capitalista e do que é ser menos capitalista. Mas, de maneira geral, a economia de mercado, tanto que a própria China, que é um dos exemplos de país em desenvolvimento que está crescendo e que está cada vez mais tirando gente da pobreza para colocar na classe média, se rendeu a economia de mercado, né? Hoje você tem uma economia de mercado, você vai para um centro, você vai para Beijing, você tem um monte de lojas de luxo e é considerado pelos países, né, pelas ilhas que circundam a China como um paraíso de consumo. Então, hoje, inclusive, a definição antiga do regime chinês era, olha, é um socialismo com aspectos de cultura chinesa, com aspectos do confucionismo, com aspectos da herança cultural da China. Hoje a definição já é o inverso. É um regime chinês com aspectos socialistas. Ou seja, o socialismo se torna cada vez uma coisa mais lateral para que o sistema de governança chinês seja mais central do que uma visão que é equivocada de tentar enquadrar em alguma ideologia ocidental o regime chinês. Mas quando a gente observa na prática, por exemplo, uma prática de economia ortodoxa, liberal, é você ter ajuste fiscal, pouco gasto obrigatório e muita margem para investimento público, para infraestrutura, para ciência e tecnologia, para o seu país ter uma produtividade alta, investimento em qualificação de mão de obra e etc., que é o que a China faz. A China todos os anos deixa uma margem muito grande de investimento público, que é gasto bom, que é gasto que dá o retorno no futuro. O Brasil é o contrário. O Brasil tem muito gasto obrigatório e pouquíssimo investimento. Pouquíssimo dinheiro que é investimento de capital, é investimento que vai dar um retorno no futuro, infraestrutura, qualificação de mão de obra, por aí vai, ciência e tecnologia, por aí vai. O investimento nisso é baixíssimo. Aliás, a média nos últimos 40 anos... A média nos últimos 40 anos do investimento público no Brasil foi 0,36%. 0,36%, se for comparar, a China tinha uma margem de investimento de 10% ao ano. Então, sim. Ele tirou de chapéu pro capitalismo.